Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para o nosso 152º encontro. Bênção pura, só vitória. E no dia de hoje trago para a leitura o livro de Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 21, com a palavra-chave, as 4 pedras angulares da fé. A palavra diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Aleluia! E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Iniciamos o versículo do dia dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento de leitura, meditação, reflexão, estudo da palavra e, ao término, oração. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, preste atenção, pois vamos explicar versículo a versículo no dia de hoje. Assim que refere-se à condição atual dos crentes. Já não sois estrangeiros nem forasteiros. Diz respeito ao que uma vez foram os gentios, mas concidadãos dos santos. Os gentios já têm o mesmo acesso que os judeus, tudo devido à cruz, e da família de Deus, um relacionamento progressivo com Deus em Cristo. No versículo 20, edificados sobre o fundamento, a cruz, dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos servem de liderança debaixo da nova aliança, com os profetas tendo servido igualmente debaixo da antiga aliança, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, apresenta a parte do fundamento que mantém tudo unido. Jesus Cristo é a principal pedra de esquina ou angular, em virtude do que ele fez na cruz. No versículo 21, no qual Cristo, todo edifício bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Mas antes, eu, irmão Márcio Lima, humildemente, lhe peço que ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo lá nos grupos do WhatsApp, família, amigos da sua comunidade. Também agora tem o Telegram. E por fim, deixa o seu like aqui registrado, é bênção pura, só vitória, aleluia. Preste atenção. Às vezes, o templo de uma igreja é chamado de casa de Deus. Na verdade, a casa de Deus não é a construção, mas sim as pessoas. Ele vive em nós e é por nosso intermédio que ele se apresenta aos olhos do mundo. As pessoas poderão entender que Deus é amor e Cristo é o Senhor se vivermos em harmonia com os demais e de acordo com o que ele diz em sua palavra. Somos cidadãos do reino de Deus e membros de sua família. Continuando, o que significa estar edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas? Significa que a igreja não foi edificada sobre ideias modernas, e sim sobre a herança espiritual que recebemos dos primeiros profetas e apóstolos da igreja cristã. Palavras que alimentam. Eu trago aqui 2 curiosidades. Primeiro, no versículo 20. O fundamento foi lançado pelos apóstolos e profetas cristãos. Toda a estrutura depende de Cristo. A pedra angular, uma designação messiânica, conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16, e Mateus 21, versículo 42. A segunda curiosidade está no versículo 21. Bem ajustado pelo arquiteto mestre que incluiu os gentios integralmente e não os fez como um anexo ou uma simples dependência. Voltando para o estudo, preste atenção. No versículo 19 destaco: já não sois estrangeiros.
Eles não eram mais estrangeiros. Não eram mais aquilo que os judeus estavam inclinados a chamar a todas as nações da terra além da deles, a saber, estrangeiros para com Deus. Mas eles eram membros da Igreja de Cristo, tendo direito a todos os seus privilégios. No versículo 20 destaca o fundamento. A igreja é comparada a um prédio. Os apóstolos e os profetas são os fundamentos do prédio. Jesus Cristo, pedra da esquina ou angular. Nele, tanto judeus como gentios se encontram e constituem uma igreja. Cristo sustenta o prédio com a sua força. No versículo 21, bem ajustado, templo santo. Todos os fiéis unidos a Cristo pela fé e entre si pela caridade cristã, cresce formando um santo templo. Ele se torna uma sociedade sagrada onde há muita comunhão entre Deus e o seu povo. Eles o adoraram e o servem, e ele se manifesta a eles. Eles oferecem sacrifícios espirituais a Deus e ele derrama as suas bênçãos e favores sobre eles. A igreja é o lugar que Deus escolheu para colocar o seu nome e se torna um templo pela graça e força derivadas dele. Continuando no Senhor, a Igreja Universal é construída sobre Cristo como a fundação e unida a Cristo como a pedra da esquina, ou angular. Olha só, para tudo que está fazendo e preste atenção. Paulo afirma aos Efésios que eles passaram a pertencer ao Pai, a partir do momento em que entenderam e aceitaram o presente de Deus, permitindo que a sua marca fosse escrita neles. Explicou-lhes que, desde então, passaram a fazer parte da grande construção de um edifício, um santuário dedicado ao Senhor, um templo vivo para a morada de Deus. Essa afirmação parece contrastar com a encontrada em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, que nos define como peregrinos e forasteiros. Essa frase, de fato, ecoa toda a experiência humana encerrada no relato bíblico, desde o desalojamento do Éden, passando pelos patriarcas, pelo tempo do Êxodo, tudo resumido de maneira magistral na carta aos Hebreus. A aparente oposição se desfaz ao entendermos o salto espetacular que Jesus Cristo nos propicia. Somos peregrinos, pessoas de passagem nesta terra, passageiros, não há como negar. Pela fé em Cristo, entretanto, já não somos mais estrangeiros, vagantes sem rumo, mas adquirimos pertenciamento e ganhamos sentido eterno para a nossa vida. O sentimento de pertencer a uma família, a um grupo humano, é fundamental para a nossa integridade pessoal em Jesus Cristo e não neste mundo. Somos reconhecidos como co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, da própria família de Jesus. E eu encerro esta linda declaração de fé com o seguinte pensamento. Paulo descreve o templo espiritual, a igreja. O alicerce dessa igreja foi posto pelos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Jesus Cristo é o alicerce. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 11. E a pedra angular. Salmos 118, versículo 22. E livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 14. Assim como, numa construção, a pedra angular une a estrutura. Jesus Cristo uniu judeus e gentios na igreja. Esta referência ao templo teria sido significativa tanto para os judeus como para os gentios na igreja de Éfeso. Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Não há palavras a externar, Pai. Este grande fundamento no qual somos pertencentes. Pertencemos à igreja, o corpo de Cristo, fundamentada na palavra de Deus, no amor e na bondade, sua infinita misericórdia.
Muito obrigado pelos livramentos diários. Muito obrigado pela proteção de nossas vidas, famílias, filhos e filhas e todos os nossos parentes queridos. Muito obrigado, Senhor, por permitir que façamos parte desta grande comissão que se chama o Corpo de Cristo, a Igreja de Cristo. Apresentamos as nossas vidas, as nossas necessidades, as nossas ansiedades, as nossas frustrações, os nossos medos, o nosso pecado. Apresentamos a nossa família para que seja blindada espiritualmente contra ataque dos inimigos. Proteja as nossas famílias, nossos parentes queridos e a cada um que está ouvindo esta mensagem. Faça visitação nos abrigos, asilos, moradores de ruas, encarcerados, os que se encontram acamados, falidos, as suas famílias destruídas, tratamentos oncológicos, psicológicos, radioquimioterapia, Pai. Faça o milagre acontecer na sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem. Deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, nos recomenda, compartilhe. Que Deus nos abençoe abundantemente.